Olá, vamos aprender comigo a fazer esse trocador para cômoda? Então vamos ao passo a passo. Então, para fazer esse nosso trocador de cômoda, a gente vai precisar de 1 metro de largura por 60 centímetros de altura, tá? O que eu fiz aqui? Eu já bordei o tema do meu kit berço, do jogo completo que eu tô fazendo, tá? Já bordei o tema bem centralizado, então eu encontrei o meio, dobrando essa peça ao meio assim, e assim, fiz a marcação e fiz o bordado central. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou dobrar essa peça aqui, ó, encontrando ponta com ponta. E agora, a gente vai passar uma barrinha aqui, ó. Como eu já quero fazer com o acabamento embutidinho, para o acabamento interno já ficar bonito, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar uma vez e outra vez e vou passar uma costurinha fechando toda a lateral, de forma que o meu bordado, quando desvirar, fique bem centralizado e a costura fique para trás. Prontinho, agora então nós vamos passar a costura. Eu poderia colocar um viezinho aqui na lateral, mas eu já cortei com sobra para isso, então eu vou dobrar e passar uma costurinha aqui, ó. Não esqueça de retrocesso no início e retrocesso lá no final, tá? Prontinho, já fica a lateral costuradinha com o acabamento perfeito. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a parte superior, ó. Aqui tá o bordado. Eu vou centralizar, ó. Pra ficar bem perfeita a centralização, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, ó, vou puxar aqui o tecido, vou dar um piquezinho aqui. E eu já sei que o centro exatamente é aqui, ó. Então, eu coloco a costura com o centro, ajeito assim, ó, ajeito assim, tá ali o piquezinho, aqui tá a parte frontal, né? Nós estamos costurando pelo avesso, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa, ó, vou fazer uma barrinha, uma dobrinha, retrocesso no início. Passo toda a costura. Retrocesso no final. E olha só, o acabamento da parte interna já fica perfeito, tá? Agora, aqui embaixo, onde ficou aberto, ó. Aqui é o centro da nossa peça, né? Eu fechei a parte de baixo, tá? Tanto faz, você pode fechar embaixo ou em cima, porque nós vamos colocar um zíper na outra parte. Então, se você quer que o zíper apareça embaixo, eu não indico, prefiro que fique pra cima, que aqui a gente vai preencher com a espuma, que é o trocador de cômoda, tá? Então, agora nós vamos colocar um zíper aqui. Agora, nós vamos pegar aqui do mesmo tecido um quadradinho de 8 por 6. Você vai precisar de 2 quadradinhos desse. De zíper, eu tô usando aqui 35 centímetros de zíper e um cursor número 5, tá? Então, esse quadradinho de 8 por 6, nós vamos fazer o seguinte. Você vai dobrar ele, aproximadamente um dedinho assim, e vai dobrar novamente, de forma que essa parte que você dobrou primeiro fique aqui pra fora, tá? Nós vamos passar uma costurinha na lateral, retrocesso no início, um pezinho de máquina, tá? Retrocesso no início e no final. E aí, nós vamos fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos, ó. Abrir e botar a costurinha para o meio, tá? E aí, a gente passa a costurinha em cima, fechando, ó. A dobradurinha, a parte que a gente dobrou fica aqui pra baixo, tá? Retrocesso no início e no final. Agora, nós vamos desvirar. Vai ficar como que um saquinho com um acabamento perfeito. Já, ó, a gente dobra aquela barrinha pra dentro, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encaixar o nosso zíper, olha só. Pra fazer o acabamento do zíper bem lindo, tá?
Aí aqui, então, nós vamos encaixar e passar a costurinha, prendendo o nosso zíper. Retrocesso no início e no final, retrocesso no início e no final, vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo do outro lado, mas você não pode esquecer de, antes de colocar essa capinha do final do zíper do acabamento, de colocar o seu cursor. Se você tiver alguma dúvida sobre como colocar o seu cursor, tem vídeo no canal ensinando como colocar de forma bem fácil, tá? Eu vou repetir aqui o processo com esse lado e já volto para mostrar. Tá prontinho aqui o meu outro lado, então, agora eu vou encaixar o meu zíper e vou fazer o mesmo procedimento, ó. Encaixei o zíper e agora eu vou passar a costurinha. Prontinho, vai ficar dessa forma, tá? Esse aqui vai ser o acabamentinho da parte do zíper aqui na nossa capa para o trocador. Nós vamos aplicar aqui na nossa capa para o trocador da seguinte forma: você vai pegar a parte de baixo, lembrando que nós estamos com a peça pelo avesso, tá? Você vai colocar, então, direito da sua peça com o direito do seu zíper, tá? Você vai posicionar, ó, dessa forma, tá? Deixando aqui aberto. E você vai costurar, então, só a parte do zíper aqui, tá? Vai fazer a aplicação da parte do zíper aqui. Retrocesso no início. Retrocesso ali no final, tá? Você pode rebater a costura, desvirando assim, ó. E fazendo e rebatendo a costura. Agora, então, nós vamos abrir o nosso zíper e vamos pespontar esse ladinho aqui, ó, que não tá pespontado, tá? Então, não precisa nem desvirar a peça, você só ajeita aqui e vai pespontar, ou seja, passar uma costurinha aqui, para que esse zíper não fique virando, tá? Não fique voltando, como nós fizemos do outro lado, ok? Então, eu vou lá bem no comecinho do zíper, retrocesso no início e venho pespontando até o final, tá? Retrocesso no final também. Agora, nós vamos pro acabamento da nossa peça aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar aqui a sua casinha, ó, vai dobrá-la, tá? E vai encaixar aqui, ó. Ó, dessa forma, tá? E aí, nós vamos passar uma costurinha. Só ajeitar aqui. Passar a costurinha fechando até aqui, ó, tá? Essa é a minha forma de colocar o zíper, tá, gente? Que eu acho que fica com um acabamento legal. Mas você pode fazer da forma que você achar melhor, ó. Fica assim, ó. Aqui eu costurei e quando eu desviro, ele fica com esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica assim, ó. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mas fica a critério de cada um sabe como faz e como acha melhor. Olha só, o nosso acabamento do zíper ficou assim, então, tá? Na parte superior. E aí, desvirando a peça, ela está assim. Parte superior, o bordado central e aqui as partes, a parte de baixo, né? Agora, fica igual um saquinho, gente, sem mistério. Agora, nós vamos encaixar aqui dentro a espuma. E aí, eu vou ensinar vocês a fazer a capa plastificada. Bom, agora o que eu fiz? Eu fui lá e cortei a minha espuma na medida de 45 centímetros por 58, tá? Que cabe certinho dentro daquela capa. Fiz uma capinha em TNT, simplesmente coloquei, fiz a medida. Deve ter dado 3, 4 centímetros a mais, então uma medida de 49 por 62. Fiz a capinha, né? Costurei, encaixei e fiz aqui o fechamento com barrinha assim. Dobrei pra dentro e fiz a barrinha, né? Então, tá prontinho já a parte da espuma. Agora, nós vamos fazer, então, a parte do plástico. E agora, eu vou passar um viés em toda a lateral,
que é para poder fazer a cobertura, a parte de cima do nosso trocador de cômoda, né? Mas como que eu vou fazer a aplicação desse viés? Primeiro eu vou aplicar nas laterais menores, pela vertical, tá? E depois eu vou aplicar nas horizontais, ou seja, na parte de baixo e na parte de cima. Por quê? Porque nós vamos ter que deixar uma sobra para amarração, tá? Para poder fazer um laço, o que preferir. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar o viés aqui na lateral. O viés, ele vem dessa forma, tá? E aí, eu simplesmente faço o vinquinho dele no meio. Esse aqui é o de 3 centímetros, já compro assim, tá? Faz na cor que você preferir. E a gente simplesmente coloca aqui na lateral, ó. Abraça, aqui não vai precisar de acabamento, de dobrar pra dentro, porque a gente vai passar o viés ainda depois na parte... horizontal, né? E aí, simplesmente eu dou um retrocessinho no início e vou abraçando toda essa lateralzinha. Importante costurar o viés bem pela beiradinha, pra ter certeza que não ficou nada solto, né? Que não ficou nem um pedacinho solto. Esse trocador de cômoda é bem importante que seja plastificado, porque isso ajuda muito na vida da mamãe, né? Se vazar um xixizinho, é só ela passar um paninho com álcool, desinfeta e já tá limpinho. Não pega nada no colchãozinho, na espuma, nem no... Ó, cheguei aqui no final, eu vou recortar com minha tesoura de picote aqui. Eu não sei onde eu coloquei a outra. E agora do outro lado a mesma coisa. Vou fazer e já mostro pra vocês, tá? Prontinho aqui, já apliquei dos dois lados, tá? Essa daqui vai ser a parte que vai fechar na frente, então bem no centro do trocador, tá? Agora, eu vou fazer a aplicação aqui pela extensão superior e inferior. Só que neste caso aqui, eu vou deixar uma sobra de, deixa eu ver quantos, de 30 centímetros, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou abrir o meu viés, eu vou dobrar ele pra dentro, vou dobrar de novo, dessa maneira, e vou fazer o vinco. Vou vincar ele inteirinho aqui, e vou marcar 30 centímetros. Assim, ó, quer ver? Ó. 30 centímetros vai dar aqui, pronto, já sei onde é. Então, eu vou passar a costura só no viés, sem plástico, até os 30 centímetros, tá? Já marquei aqui, bem pela beiradinha. Pronto, chegou lá, eu venho e encaixo aqui, ó. Encaixo dentro o meu plástico e vou continuando aqui nessa parte final aqui, ó. Eu simplesmente continuo, ó, sem mistério, tá? Não precisa nem dar retrocesso, porque é uma costura continuada, né? Ó, e aí eu vou costurando toda a extensão superior ou inferior, tanto faz aqui, porque é plástico, não tem lado, né? Ó. E o importante é costurar bem pela beiradinha, tá? Prontinho, cheguei aqui no final, agora mesmo procedimento. Eu continuo mais 30 centímetros, tá, gente? Mais 30 centímetros. Que é a sobra para amarração. Vou fazer o seguinte aqui, para ficar mais fácil, eu vou medir por esse outro aqui. Aí, não esquece de deixar aquela sobrinha para você dobrar para dentro, tá? Pra fazer o acabamento, pra não desfiar. Igual a gente fez no início ali, dobradinho, tá? E aí, ficou assim, ó, tá? Com linha sobrando aqui, ó, com essa tesoura de picote não vai dar muito certo. Depois eu ajeito. E aí, ficou assim, ó.
tá? As duas pontas, vamos dizer que são as superiores, tá? Ficou dessa maneira e agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo. Eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim, olha só, aqui eu já coloquei a capa, aqui dentro ficou a espuma com a capinha em TNT, coloquei aqui a capa, tá? E aqui agora a gente vem com o plástico, olha só como que ficou esse nosso plástico. Esse plástico que tem 96 por 61, a gente passou o viezinho nele. Primeiro nessas laterais e depois na parte superior e inferior, deixando 30 centímetros de sobra de viés para fazer a amarração. Agora, como que funciona? A gente vem, abre ele, posiciona com o nosso bordado, com a nossa parte da frente para baixo, assim. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais para cá para vocês terem uma melhor visualização. E aí, a gente vem, ó, e dobra o plástico pro centro, encontrando bem na costura aqui central, ó, da capa. E essas sobrinhas aqui a gente faz, ó, o lacinho. Fazemos um lacinho. Outro lacinho aqui. Verifique todas as linhas, tá? Tire tudo, ó, fica assim. E desvirando, então, nós temos aqui o trocador pra cômoda, tá? A gente deixa as medidas que eu passei, deixa eu levantar aqui pra você ver melhor. Fica aqui uma sobrinha na parte de baixo e uma sobrinha na parte de cima. A ideia é que não se tenha contato nenhum com a parte de tecido para não correr o risco de molhar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me segue lá no Instagram para mais conteúdo como esse. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!